Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Temos vários assuntos a falar com cada um de vocês. STF, ABIN, General Heleno botando pra quebrar, coisas envolvendo a CPI, o nosso presidente, um decreto e tudo mais. Vem comigo, eu tenho um monte de coisa importante, preste atenção, reserve 10 minutinhos do seu dia e vamos lá! Will, por que tu anda sumido? Os teus vídeos diminuíram muita frequência. Meu amigo, eu estou com um problema seríssimo no meu computador. Por isso eu peço que tu me siga no meu Telegram. Eu expliquei tudo lá, eu converso todo dia por lá. Estou fazendo o possível para consertar os problemas que eu estou tendo. Acho que no próximo sábado tudo estará normalizado. Portanto, eu conto muito com o teu apoio, com a tua inscrição, com o teu like, o teu compartilhamento. E neste momento de dificuldade, numa questão técnica, é onde eu preciso ainda mais da sua ajuda e do seu apoio. Sempre que eu precisei, você me estendeu a mão. E nessa hora, mais uma vez, eu te peço essa ajuda e te retribuo com a minha atenção e o trabalho de qualidade. STF inicia votação pelo fim da delação de Sérgio Cabral. Meu amigo, alguém tinha alguma dúvida de que aqueles senhores lá do Supremo Tribunal Federal fariam de tudo para proteger este outro cidadão aqui, Antônio Dias Toffoli? Não havia dúvida. A única coisa que nós estamos aguardando para saber serão aqueles que votarão para anular a delação de Sérgio Cabral, e isso surtirá outros tantos efeitos, e também saberemos quais votarão para que a delação seja mantida e, portanto, este senhor aqui seja investigado. Honestamente, eu tenho certeza que vai ser tipo uma lavada, 9-2, 8-3, para anular a delação premiada. E o mais interessante, meu amigo, é que delação premiada não é fofoca. Eu já expliquei isso por várias vezes. Tem que ter provas, e o próprio STF homologa a delação. Mas como a dita delação tá chegando no Dias Toffoli, eles estão se desdizendo para deshomologar aquilo que eles haviam homologado anteriormente. É um absurdo, né? Até o sapão aí que votou ontem disse que a Suprema Corte não podia passar por isso. Inclusive, ele está querendo que a polícia seja investigada também. Olha só, né? A polícia vai ter que investigar a própria polícia porque ousou fazer uma acusação contra um membro da Suprema Corte, né? Ele fala tentativa de criminalização de atos de arquivamento praticado pelo presidente da STF, na época, o Antônio Dias Toffoli, em exercício a pedido da PGR confirmado em sede de embargo de declaração pela vice-presidência da Corte. E é aquela história, né, meus queridos? Eles podem dar qualquer tipo de decisão, criar inquéritos malucos. Quando nós nos manifestamos a respeito desses absurdos jurídicos, eles tentam nos calar, nos chamam de um monte de coisa, nos insultam, e quando nós temos um pequeno lampejo de esperança, eles já se organizam com a finalidade de se protegerem e, obviamente, de nos calarem. Lembra daquele filme que termina assim, dizendo que o sistema é complicado e que ele se reorganiza e se ajeita para que ele se mantenha íntegro? É exatamente isso que está acontecendo nessa situação aqui. Meus queridos, precisamos falar de Lula. Isso é importante. Nossos inimigos estão se organizando. Você está fazendo campanha para Jair Bolsonaro? Se não está, comece. Lula está fazendo alianças com todo mundo que pode, dando entrevistas, já está em franca campanha. E antes que você diga assim, você não deve falar de Lula, estou mostrando como que os nossos inimigos estão se articulando e agindo, e saber como o inimigo age e o que ele faz e de suas estratégias é importante para armar um sistema de defesa. E o que nós podemos fazer para nos defender é fazer campanha para Bolsonaro desde logo. E Lula não é o único inimigo, ele é apenas um dos vários. Lembrem que eu mostrei aqui outros tantos, mas o Will, eles não têm chance. Eu sei que eles não têm chance, eu sei que eles não têm o apoio da população, mas lembre daquela máxima de Lenin, não interessa quem votam, mas sim quem é que contam os votos. E quem faz a contagem? O TSE, que tem membros do STF, e eu acabei de mostrar aqui para vocês a forma que o sistema está fazendo para se proteger. Vocês devem ter acompanhado, eu mostrei aqui no canal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que atualmente é o presidente do TSE e compõe o STF, está muito empenhado em falar mal do voto impresso. Então, meus queridos, é importante sabermos o que está acontecendo. O Lula já está dizendo o seguinte: se estiver na melhor posição para ganhar as eleições e estiver com a saúde boa, ele vai concorrer. E vejam com quem ele se reuniu:
com Fernando Henrique Cardoso, a teoria das tesouras, conforme o nosso querido mestre Olavo de Carvalho falou há muito tempo. Para quem não sabe, Lula e Fernando Henrique foram muito amigos e aliados nos tempos de outrora. Sabe quando aquele teu avô, aquela pessoa de mais idade, dizia assim que Lula e Fernando Henrique, eles nunca foram rivais, eles dividiram palanque? Aí está mais uma prova. O teu avô, ou aquela pessoa que te deu essa informação, ele não estava equivocado, ele estava falando uma coisa que ele presenciou. E novamente, nós estamos vendo aqui o PSDB representado pelo Fernando Henrique e o PT representado pelo Lula, mais uma vez unidos. Mas, Will, o que é a teoria das tesouras? É tudo aquilo que aconteceu no Brasil até o nosso presidente assumir. Falsos rivais estão numa disputa de poder, quando na verdade eles estão do mesmo lado. Se preparem, pois na próxima eleição no ano que vem, eles subirão no palanque juntos. E o Fernando Henrique deu entrevista outro dia dizendo que votaria em Lula num eventual segundo turno contra Bolsonaro. Portanto, meu amigo, isso é realmente muito perigoso. Repito, você está fazendo campanha para o presidente? Eu realmente espero que já tenha começado. Desde novembro eu venho falando praticamente em todo vídeo: faça campanha para Bolsonaro. Nós ainda temos tempo e condição de vencer essa briga. Meu querido, antes da gente prosseguir, por gentileza, deixe o seu like, é muito importante. Olha o conteúdo que eu já te trouxe aqui. Me ajude neste momento difícil, conforme eu expliquei no início do vídeo. Se não for inscrito, tenho certeza que mereço a tua inscrição. Eu sempre trago os vídeos neste formato, neste padrão. E se não for te pedir muito, por favor, compartilhe este vídeo aqui. Fizeram uma comissão e foram para cima do general Heleno, fazendo questionamentos a respeito da ABIN. E caso você não saiba, é a Agência Brasileira de Inteligência. E aí foram perguntar para ele um monte de coisa. Se for o caso, amanhã eu trago outros pontos do que foi questionado para ele, mas vamos focar na questão dos estados. A revista Cruzoé, vinculada ao blog das Três Linhas, dos Antas, fez uma matéria como se fosse um absurdo, na qual o presidente Bolsonaro pediu que a Agência de Inteligência Brasileira investigasse dados sobre as irregularidades na aplicação dos muitos bilhões que o governo federal enviou a estados e municípios para o combate à pandemia. E aí se criou uma comissão para perguntar exclusivamente isso, como se o presidente estivesse cometendo algum crime ao investigar o que os governadores e prefeitos fizeram com o seu dinheiro. Sim, meu amigo, o seu dinheiro. Nós temos uma única pessoa zelando pelo dinheiro que sai do teu bolso, que quer saber o porquê dos muitos bilhões de reais enviados não foram aplicados no combate à peste. Então a revista Cruzoé saiu falando mal do nosso presidente. E de repente você tá pensando assim, então para aí, Will, então quer dizer que essa agência de inteligência aí, ela não pode investigar irregularidades relacionadas à pandemia? Conforme os deputados do PT, o Kim Catacoquinho e outros? Não pode fazer isso daí. E o general Heleno, como já esperávamos, ele não frouxou. Heleno disse que o presidente pode solicitar informações. É uma atribuição legal da ABIN fazer esse tipo de investigação. É um órgão de inteligência e que pode ser solicitado pelo presidente da República que verifique o que aconteceu com as verbas que foram destinadas a estados e municípios. Isso aí não tem nada de ilegal e nem de irregular. Ou seja, cedo ou tarde a ABIN vai encontrar coisas graves contra governadores e prefeitos. E digo mais, isso daí vai parar na CPI, pois o Aras, na semana passada, já enviou relatório oriundo da Assessoria Jurídica Criminal do STJ, contendo dados sobre os procedimentos investigativos e criminais que se apuraram crimes relacionados à aplicação de recursos destinados no combate à peste e que estão sob responsabilidade desse gabinete do STJ. Ou seja, o seu João Dória, dentre outros governadores, estão na CPI. Pra ti que me acompanha há bastante tempo e viu vários dossiês,
Vocês lembram quando eu fazia vídeos mostrando as operações da Polícia Federal que descobriam pessoas e executavam mandatos de busca e apreensão sobre o desvio de verbas? Que eu sempre digo que apenas eu neste canal mostrei desvios da ordem de 4 bilhões de reais? Pois bem, o Aras remeteu isso à CPI. Será que algo vai ser feito? Vamos torcer, rezar e batalhar para que algo contra esses governadores e prefeitos aconteça. A BIM até soltou uma nota dizendo que ela possui competência para planejar e executar ações relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos acerca de fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental. A realidade, meus queridos, é que essa CPI, como eu sempre disse, foi criada apenas para atacar o nosso presidente. Felizmente temos pessoas empenhadas, como por exemplo o senador Marcos Rogério, que está dando um show e derrubando todas as narrativas. E é como ele mesmo disse, né? A verdade incomoda muito. Meus queridos, ele apresentou um vídeo na CPI que derruba toda e qualquer narrativa. Eu não posso colocar este vídeo aqui, mas se você for no meu Telegram, que está no comentário fixado a este vídeo aqui, você vai poder ter acesso a isso e muito mais. Para salvar a vida. Não faltou dinheiro, não faltou dinheiro. Do governador do estado, do prefeito de Manaus, da saúde pública, do ministro. Eu falei. Os membros da própria CPI discutindo e afirmando com todas as letras de que não faltou dinheiro. O Bolsonaro mandou dinheiro. Foram governadores e prefeitos que fizeram sabe-se lá Deus o que com essa grana toda. E quem é que sofre? A população. E quem é que leva a culpa? O nosso amado e querido presidente. É por isso, meus queridos, que eles tentam tanto nos calar, porque nós não vamos permitir, a ponto do próprio presidente ter que editar um decreto para regulamentar o Marco Civil da Internet, que pretende dar punição para as redes sociais e mídias das Big Techs que tentarem nos censurar, ou seja, somente decisões judiciais poderão excluir o conteúdo. Isso nos dará um pouco mais de segurança e liberdade. Meus queridos, prestem atenção, pois é muito importante que nós nos mantenhamos focados em fazer o que é certo. Nós não podemos desistir. E se você estiver cansado, tire 1, 2, 3, 5 dias de folga, mas volte para a luta. Cada um de nós é importante. Não é porque eu tenho um canal com um pouquinho mais de inscritos que o meu voto vale mais. O meu voto e o teu, que não faz militância em rede social, que você só conversa com as pessoas na rua, o nosso trabalho é exatamente o mesmo. E o nosso voto vale exatamente a mesma coisa. Faça você a tua parte, assim como eu faço a minha. E juntos nós temos essa missão de reeleger o presidente Bolsonaro para o bem do Brasil. Portanto, meu querido, se você ainda não deixou o seu like, é importante, como já expliquei 2 vezes, faça isso agora, compartilhe este vídeo. Se ainda não se inscreveu, tenho certeza que mereço a tua inscrição, ative o sino das notificações. Lembrem que estamos juntos, pois juntos nós podemos mais. Apenas juntos, meus queridos, nós podemos batalhar contra a esquerda para reeleger o presidente Bolsonaro. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até amanhã, valeu, falou, tchau, tchau.